Estamos agora no segundo dia retomando a nossa conversa inicial, que falamos sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, Agenda 2030 da ONU. Isso nos remete a um novo tema, que seria as cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis. Hoje nós estaremos falando, então, das cidades inteligentes, sustentáveis. Mas continuamos dentro do desafio do desenvolvimento sustentável dentro das cidades inteligentes. Por quê? Porque as cidades inteligentes, sustentáveis, resilientes, elas permanecem dentro dos desafios que o mundo enfrenta. Garantir a disponibilidade de recursos naturais, não ultrapassar os limites da biosfera e reduzir a pobreza no mundo. As cidades ocupam 25% da superfície da Terra e abrigam 50% da população. Consomem 60% de energia, geram 70% do produto interno bruto e geram 70% dos resíduos sólidos. Nós estamos agora falando sobre cidades inteligentes. Há quem diga, os especialistas, os estudiosos, que por volta de 2050, a população mundial ampliará para mais ou menos 2,8 bilhões de habitantes. E a densidade urbana deve superar 70% desses 2 bilhões. O que estamos vendo é que o planeta vai ficar mais urbano, as cidades precisam se tornar, então, o denominado smart, inteligente. No Brasil, há uma expectativa, uma projeção, que esse percentual da densidade urbana será próximo a 90%. Temos que ter, então, um desenvolvimento sustentável e as comunidades devem estar sendo atendidas muito mais do que hoje está sendo feito. Portanto, repito, que o que propomos com esse curso é apresentar informações em torno da criação e difusão do conhecimento, da inovação local, do desenvolvimento econômico e bem-estar social. Já falamos dos 17 objetivos, mas estaremos falando de cidades e comunidades sustentáveis, que é o objetivo de desenvolvimento social da ONU, Agenda 2030, o número 11. Cidades sustentáveis. O que isso quer dizer, afinal? Cidades mais sustentáveis, em vez de cidades sustentáveis, mais sustentáveis. Gerir a complexidade e agir sobre a chamada tríplice linha base, que já comentamos lá atrás, 3 dimensões de sustentabilidade: o ambiente, o social e o econômico. Como construir uma visão comum dos desafios numa comunidade? Como estabelecer prioridades? Como começar naquilo que é crítico? Como articular as diversas iniciativas e as necessidades? Qual é o conceito de cidade inteligente? É apenas a questão de passar fibra óptica? Lâmpadas LED? Câmeras? Sem dúvida nenhuma, é a aplicação da era digital. Mas nós temos que ter o desenvolvimento socioeconômico nos nossos municípios. Nós temos condições de citar as 30 cidades com maior aglomeração populacional. A primeira cidade é Tóquio, Delhi, Índia, Xangai, China, Cidade do México, no México,
Osaka, Japão. São Paulo está em quinto lugar. E assim sucessivamente, mais de 60% das cidades que existirão em 2050 ainda vão surgir nos próximos anos. A história dos movimentos mundiais para atender demandas, comunicação com os núcleos urbanos, não data de hoje. Hoje nós estamos citando exemplos. Em 2005, as cidades inteligentes, Smart City, começou com a inclusão digital, prédios inteligentes, energia, ambiente eficiente, cidades sustentáveis, emissão de carbono. Em 2004, a Intel City, sistemas e serviços online, e-learning, integração de serviços. Em 2000, já existia as Digital Cities, ou seja, cidades digitais. Nós poderíamos aqui estar falando nesse momento sobre o nosso momento que estamos, ou seja, o uso do celular hoje, a intensidade do celular hoje, nós temos na palma da mão tudo aquilo que se pretende chamando um celular de inteligente. A evolução ao longo dos anos, retorne um pouco na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e você vai perceber claramente que a era digital chegou e ela é inalienável. Não tem volta. Ou nós usamos a era digital. Mas temos que tratar a questão social. Esgoto a céu aberto, água não tratada nos municípios periféricos. Nós temos que tratar desse assunto. E usamos a era digital para medir se estamos fazendo bem, melhor, ou não estamos avançando. Afinal, o que é cidade inteligente? Smart City. É a área urbana desenvolvida que cria crescimento econômico sustentável e alta qualidade de vida nas dimensões da economia, na mobilidade, no ambiente, na sociedade, o modo de vida e governo. A excelência e a inteligência, o smart, são feitos por meio de competência humana, a participação social, a infraestrutura e a tecnologia. Desenvolvimento econômico, competitividade global, melhoria da qualidade de vida dos residentes, entretenimento, estar seguro, ter segurança, ter educação, são itens obrigatórios de uma Smart City. Importância para o transporte público, técnicas de eficiência energética, infraestrutura social, parques, jardins, ambientes comunitários para a interação, oportunidade de trabalho, eficiência, sustentabilidade e habitabilidade. Ter onde morar, ter onde residir, são requisitos indispensáveis para uma cidade ser denominada de cidades inteligentes. Quando falamos de cidade inteligente, cidades resilientes, nós somos os impulsionadores e apoiadores para que isto ocorra. No centro, a cidade inteligente. Em torno dessa cidade inteligente, você tem o ambiente, a mobilidade, a economia, a sociedade, o viver, a governança, onde você tem os três fatores: o fator humano, o fator institucional e o fator da tecnologia, tá? Envolvendo, impulsionando, apoiando, como se fosse uma cidade, o centro, o hub de compartilhamento de conhecimento e criatividade. Nós temos dentro das cidades inteligentes a economia colaborativa, né? O crowdsourcing, que são fontes de informação, usando sensores, né? A inteligência coletiva, financiamento para que isso ocorra. E para falar de cidades inteligentes, nós temos que ter tudo inteligente, né? A tecnologia inteligente, infraestrutura inteligente. Quando eu falo sobre esgoto a céu aberto, quando eu falo de água potável chegando nas residências,
energia inteligente, mobilidade inteligente, prédio inteligente, visões inteligentes, nuvens inteligentes, materiais inteligentes, curativos inteligentes, fábricas inteligentes, medidores inteligentes. Mas olha que interessante, nós falamos de tudo isso, mas nós temos que colocar o ser humano no centro dessa questão. O ser humano inteligente. E o desafio global retorna na questão da erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo pobreza extrema. Nós temos que ter ações direcionadas a acabar com a pobreza, a fome em todos os lugares. Nós temos que ter ações de combater as desigualdades dentro e entre países. Nós temos que ter ações para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Nós temos que ter uma competência para proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e assegurar a proteção duradoura do planeta e de seus recursos naturais. Eu trago, então, estaremos falando na última fase da aula, quem não mede não gerencia. Nós apresentamos uma enorme carta de voo, uma enorme proposta de trabalho, mas o que estamos medindo? Quem não mede não gerencia. Se você não sabe onde está, como poderá avançar? E aqui eu faço uma parte entre o que nós estamos falando de cidades inteligentes e o trabalho que nós estamos desenvolvendo no Instituto Áquila, do qual eu faço parte, como me apresentei na primeira oportunidade, na primeira aula, no primeiro encontro com vocês, falando sobre cidades excelentes, que é uma proposta de trabalho desenvolvida pelo Instituto Áquila, utilizando ferramentas de machine learning, inteligência artificial, para aferir, comparar, medir os 5.570 municípios existentes no Brasil. Nós temos pilares de eficiência fiscal, educação, saúde e bem-estar, desenvolvimento socioeconômico, temos mobilidade urbana. E dentro desses pilares existem indicadores análogos ao que os da ODS, todavia extraído de dados confiáveis, de algoritmos de uma base de dados oficiais oferecidos pelo governo, que são trazidos para essa ferramenta de inteligência artificial e que permite aferir e controlar. Eu faço essa parte aqui, porque logo em seguida, no próximo bloco, estaremos falando da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Estaremos abordando os seus 8 objetivos, mas eu não estarei perdendo o foco com vocês, e a proposta é essa, é de permitir que tenha uma ferramenta que a gente possa aplicá-la, conhecê-la, e na última aula, no último bloco, quem não mede não gerencia, praticando com vocês efetivamente com exemplos dos nossos municípios envolvidos no nosso curso. Eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar com vocês. Quero deixar novamente um registro de agradecimento ao professor Sebastião, com quem eu tenho atividades ultimamente desenvolvidas junto ao CREA, para levar essa proposta aos estudantes e aos engenheiros, em especial aos engenheiros, através das associações de classe, associações dos engenheiros
do qual eu faço parte, eu sou um membro da Associação dos Engenheiros, e como engenheiro, acredito que fazer a conta é uma propriedade que o engenheiro aprende e que pode utilizar, mas mais do que isso, muito mais do que isso, é estar dentro do município de vocês, atuando, em especial dentro das associações dos engenheiros, juntamente ao poder público, ao síndico da nossa cidade, para conduzir essas informações que falamos sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Social e falamos um pouco sobre cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades sustentáveis. As demonstrações estaremos apresentando quando estivermos frente a frente, conversando, debatendo, para que se crie uma cultura um pouco mais intensa sobre o nosso capítulo de hoje. Muito obrigado e logo em seguida estaremos falando sobre a Carta Cidades Inteligentes Brasileira. Ok? Um abraço a todos.